Fala, meu povo, minha pova, vamos lá, pessoal, tratar do assunto chaves do modelo relacional, chaves das tabelas do modelo relacional. Esse assunto é muito importante porque as bancas gostam muito de cobrar, né, os conceitos relacionados às chaves de uma tabela. Olha só, vamos lá então entrar no assunto chaves. Professor, o que é que são aí as chaves, né, galera? Vamos lá. Olha só, chaves não é a nossa chave necessariamente aqui, tá? Não é a nossa chave que a gente abre aí os cadeados, as portas, etc. E nem é o chaves lá do seriado mexicano, não, tá? Não é o chaves lá do Chaves Chapolin também não. Então o que são as chaves, professor? Olha só, nós temos as nossas tabelas, certo? As tabelas são formadas por linhas e colunas. E uma regra das tabelas, né, é que cada linha, cada tupla, cada registro tem que ser o quê? Diferente um do outro. Tem que ser diferente um do outro. Nós não podemos ter dois registros, duas linhas totalmente iguais. Não significa que não podemos ter alguns valores iguais. Podemos ter alguns valores iguais. Podemos, por exemplo, ter duas pessoas que ganham o mesmo salário numa tabela de funcionários. O que nós não podemos é ter duas linhas exatamente com as mesmas informações para tudo. E aí, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso através das chaves da tabela. Então, as chaves da tabela vão ser aqueles campos ou conjunto de campos que vão permitir fazer essa diferenciação, fazer essa distinção entre os elementos, entre os registros, entre as linhas. Vão permitir que a gente consiga não ter, né, que seja preservada a característica de não existirem duas linhas com exatamente os mesmos valores para todos os campos, porque isso não é permitido no modelo relacional. Então isso é uma chave. Só que, na teoria dos bancos de dados, nós temos alguns conceitos diferentes de chaves. Alguns conceitos relacionados às chaves. E aí eu trouxe aqui os principais conceitos relacionados às chaves. Olha só, nós temos a tal da superchave. Nós temos a chave puramente chave, chave candidata, chave primária ou principal, chave secundária alternativa ou única e chave estrangeira ou externa. Então nós temos esses conjuntos de chave aqui. Já adianto para vocês que nós falamos aqui que a chave ela serve para quê? Para identificar, para diferenciar as linhas de uma tabela, tá? Exceto a chave estrangeira. A única chave que não serve para isso, dentre essas chaves que a gente está vendo aqui, é a chave estrangeira. Calma, a gente vai chegar lá, a gente vai entender cada um desses conceitos e vai entender o porquê ou o que difere a chave estrangeira. Perfeito? Então, não se estressem, fiquem sossegados. Vamos passo a passo para a gente entender. Primeiro conceito é o conceito de superchave. Professor, o que é uma superchave? Vamos ao conceito. Uma superchave é um conjunto de um ou mais atributos, olha a definição. É um conjunto de um ou mais atributos que, coletivamente, ou seja, esses atributos, né, em conjunto, o que são atributos? São as colunas, os campos. Então, esses campos, colunas ou atributos nos permitem identificar de forma exclusiva uma tupla na relação. É a característica básica que a gente está falando. De possibilitar a diferenciação de cada um dos registros, de cada uma das linhas. Simples assim, tá? Simples assim. Então, dito de outro modo, a superchave, ela especifica uma restrição de exclusividade, nos confirmando que duas tuplas, duas linhas, não podem ter os mesmos valores para todos os seus atributos. Ou seja, em pelo menos um dos atributos vai ter que ter uma diferença no valor. Suponha duas pessoas. Se a chave for o CPF,
Pelo menos o CPF delas tem que ser diferentes. Pode ser que elas sejam homônimas, tenham o mesmo nome, morem na mesma casa. Vamos extrapolar, pessoal. Pensa aí, vamos pensar o seguinte, ó, uma tabela com CPF, nome e salário. As duas pessoas são homônimos. João Aprovado dos Santos e o outro também se chama, por acaso, João Aprovado dos Santos. E o salário deles é igual, tá? O salário deles é igual, é 5 mil reais, os dois. Se eu não tenho CPF diferente para eles, eu não consigo saber quem é quem. Então, a chave, a superchave, ela vai me identificar, vai me diferenciar. Então, nesse caso, a superchave poderia ser quem? O CPF. Tá? O CPF, porque ele vai diferenciar. Só que a superchave, ela não tem uma restrição da quantidade de atributos. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês de CPF, nome e salário, os 3 atributos também são uma superchave. Ou seja, qualquer combinação de atributos que permita identificar, diferenciar cada uma das tuplas é considerado uma superchave. Qualquer uma combinação. Mesmo que eu tenha atributos em excesso. Porque olha só, se só o CPF é suficiente para identificar uma tupla, para que eu vou usar o CPF e o nome, por exemplo? Se só com o CPF eu já consigo. Mas CPF e nome não tem a característica? O importante é, através do CPF e nome, os dois juntos, eu consigo diferenciar cada uma das tuplas? Consigo, porque pelo menos o CPF é diferente. A partir do CPF, nome e salário, comparando os 3 atributos, eu consigo diferenciar uma linha da tabela? Consigo. Então, também é uma superchave. Então, veja que a superchave, por vezes, ela pode ter o quê? Atributos em excesso. Então, ela é pouco utilizada na prática. Mas o conceito teórico da superchave é esse. Então, falou que a superchave é o conjunto de atributos que permite essa identificação exclusiva de tuplas, você vai marcar que está correto. Como eu falei para vocês, é um conceito pouco utilizado na prática. Por quê? Porque tem atributos em excesso. Se eu posso identificar com uma quantidade mínima de atributos, para que eu vou utilizar atributos a mais? Aí a gente chega no conceito de chave. Qual que é o conceito de chave? Uma chave, na verdade, é uma superchave, ou seja, preserva aquela característica de distinção das tuplas, preserva aquela característica de diferenciação dos registros, só que ela tem uma propriedade adicional. Qual que é a propriedade adicional da chave? Agora nós não podemos mais remover nenhum atributo. Porque se a gente remover algum atributo dela, ela deixa de ser chave. Ela deixa de ter a distinção dos elementos. Ela deixa de ser capaz de identificar o registro. Imagina só o seguinte. Imagina que nós temos uma tabela de dependente. Aí nós temos lá o CPF do funcionário e nós temos o número do dependente. Número dependente, aí tem o nome dele, beleza. Pessoal, olha só. Se eu pegar todos os 3 atributos, eu vou ter uma superchave? Vou. Se eu pegar só o CPF, eu vou ter uma superchave? Para o dependente? Para o dependente não, porque aquele funcionário pode ter mais de um dependente. Então, para eu identificar um dependente, eu preciso de quem? Do CPF e do número do dependente, pelo menos. Tá? Pelo menos eu preciso disso aqui. Isso aqui é uma chave? É uma chave. Por quê? Porque agora, né? Agora eu não posso remover ninguém. Eu não posso remover ninguém. Agora, professor, os 3 atributos em conjuntos, eles são uma chave? Não, eles são só uma superchave. Os 3 em conjunto são uma superchave. Por quê? Porque eu posso tirar o nome e ainda assim conseguir continuar identificando. Então veja que a chave, ela tem 2 propriedades. A primeira propriedade é a padrão das chaves, que é permitir diferenciar cada uma das linhas. É permitir diferenciar cada um dos registros, cada uma das tuplas. E a segunda propriedade é que ela é uma superchave dita superchave mínima, ou seja, agora eu não tenho atributos em excesso. Eu tenho somente os atributos que realmente diferenciam, não tenho nenhum atributo a mais desnecessário. Então isso é uma chave. Bacana? Perfeito? Só que, em uma tabela, nós podemos ter mais de uma chave. Nós podemos ter mais de uma chave. E aí nós temos as chamadas chaves candidatas, que são as possibilidades de chave de uma tabela. Professor, dá um exemplo, professor. Olha só, eu tenho uma tabela com matrícula, com CPF, com nome e com salário.
do funcionário. Quem são as minhas superchaves aqui? Várias superchaves. Eu posso ter a tabela toda, eu posso ter, por exemplo, CPF nome, matrícula CPF, várias. Quem são as minhas chaves? São as superchaves mínimas. Olha só que exemplo interessante. Matrícula é capaz sozinha de identificar um registro? Sim, através da matrícula eu vou saber quem é o funcionário. Não vão existir dois funcionários com a mesma matrícula. Da mesma forma, somente através do CPF também é possível diferenciar os funcionários. Então veja que nessa tabela nós temos duas possibilidades de chaves. Nós temos duas chaves possíveis. Então nós podemos ter a chave matrícula e a chave CPF. Cada uma dessas é chamada o quê? Chave candidata. Professor, elas são chaves também? São chaves também. Só que como eu tenho mais de uma, eu posso chamar de cada uma, né, de chave candidata. Elas são candidatas ao quê, professor? Elas são candidatas a ser escolhida como a chave que vai servir de fato para identificação da tabela e que vai ser usada no banco de dados para essa função. Então, nós temos aqui duas possibilidades. Veja que ela é uma chave. Ela é uma chave. Agora eu não posso remover mais atributo, até porque o atributo é unitário, né? Olha só, pessoal. Professor, matrícula junto com o CPF é uma chave? Não. Por quê? Porque elas duas, eu posso, né, ainda remover alguém, porque só um já é capaz de identificar. Então veja que aqui, né? Veja que aqui os dois juntos é uma superchave, os dois juntos? É uma superchave. Porque a única coisa que você vai olhar para definir se algo é superchave é se ela é capaz de diferenciar. Ou seja, pergunta para você mesmo, quando você estiver analisando, será que eu tendo a matrícula e tendo o CPF do cidadão, eu consigo saber quem ele é? Consigo. Então isso é uma superchave. Tá? Superchave. Agora é uma chave? Não. Por quê? Porque ela é capaz de identificar, só que ela não é mínima. Por que ela não é mínima? Porque eu só precisava de um dos dois. Eu não preciso dos dois. Então ela não é uma chave. E também não é uma chave candidata. Agora, quando eu separo, aí eu tenho chaves candidatas. Cada uma é capaz de eliminar, de conseguir identificar cada uma dos registros. E elas são as mínimas, né? As mínimas. Agora eu não posso mais remover ninguém. Aqui nós estamos dando um exemplo de uma chave simples, né? Mas naquele exemplo lá do CPF do funcionário e do dependente, do número do dependente, isso era uma chave composta, formada por mais de um atributo. Aqui também eu não poderia remover ninguém. Então isso aqui era uma chave. Eu não poderia remover ninguém. Porque se eu remover o número do dependente e ficar só com o CPF do funcionário, eu não consigo saber quem é o dependente, porque ele pode ter mais de um. E se eu ficar só com o número do dependente, eu não consigo saber quem é, porque ele é filho de quem, ele é dependente de quem. Não sei. Então, nesse caso aqui, eu preciso dos dois. Então, perceba, chave candidata não é necessariamente algo com um atributo só, não. Pode ser com 2, com 3, com 4, com 50. O importante é que a chave, agora, a partir dali, você não consegue mais remover ninguém. Porque se você remover, ela não vai ser mais capaz de identificar. Aí, quando você tem mais de uma possibilidade dessas na tabela, a gente está tratando do conceito de chave candidata. Show de bola? Beleza. Como eu falei para vocês, são candidatas ao quê? São candidatas a serem escolhidas. E aí, com base em um conjunto de decisões, o design, o projetista de banco de dados, ele vai escolher uma dessas chaves aqui, ó, desse molho de chaves, né? Matrícula ou CPF, ele vai escolher uma das duas. Quando ele escolhe, dentre as chaves candidatas, aquela que de fato vai ser utilizada, a gente chama isso de chave primária. Chamamos isso de chave primária. Ou seja, basicamente, a chave primária é o quê? É uma escolha, uma chave escolhida pelo projetista de banco de dados como principal meio de identificação. Professor, significa que o outro que não foi escolhido não vai mais ser capaz de identificar? Não. Só significa que a gente vai usar o padrão, vai usar a chave primária. Como assim? Suponha que ele escolheu matrícula. Pronto, a partir dali, todas as relações, identificações, o banco de dados vai ser trabalhado para sempre usar a matrícula como a chave de identificação. Quer dizer que o CPF deixou de identificar aquele registro?
Não deixou de identificar. Só que a gente tem que fazer uma escolha, para não ficar trabalhando com várias possibilidades. E aí, quando se escolhe, você está escolhendo aqui a chamada chave primária ou principal, também chamada de primary key, tá? Primary key, PK. PK. Professor, o designer escolheu uma, mas sobraram outras, certo? Certo, sobraram outras. Essas outras vão ser chamadas de chaves secundárias, alternativas ou únicas, que foram simplesmente aquelas que não foram escolhidas pelo designer. Então veja que os conceitos, né, embora possam parecer confusos, eles são, em certa maneira, simples. Professor, volta no exemplo porque eu quero te perguntar uma coisa, professor. Eu quero te perguntar o seguinte. Professor, matrícula, então, no final das contas, matrícula é o quê? É uma chave? É uma chave candidata? É uma chave primária? Ou é uma chave alternativa ou secundária? Depende da pergunta, depende de como tiver. Depende de como tiver. Olha só, se perguntar o seguinte, matrícula é uma chave, você responde que sim? Sim. Para ser uma chave, tem que ter a identificação e tem que ter a não remoção, né? Eu não posso mais remover ninguém. Então é uma chave. Professor, matrícula é uma chave candidata? Uma chave candidata. É uma chave candidata. Eu posso escolher ela ou a outra. Professor, matrícula é uma chave primária? Se eu a escolhi, ela é uma chave primária. Professor, ela é uma chave alternativa? Se eu a escolhi, não. Mas se eu não a escolhi, se eu escolhi CPF, ela é uma chave alternativa. Então vejam, pessoal, que na verdade o atributo ou o conjunto de atributo, ele pode ter várias dessas classificações. Não é porque algo é uma chave primária que ele não é uma chave, ou que ele não é uma chave candidata. Só depende da avaliação. Só depende de como a pergunta está sendo feita. Então, nesse exemplo, escolhemos matrícula, beleza? Escolhemos matrícula. Ela é chave? Ela é super chave? É super chave. Tem a característica de identificar uma tupla? É super chave. Acabou. Ela é chave? É. Não posso mais remover ninguém. Ela é chave candidata? É. Eu tenho duas possibilidades e ela é uma candidata. Ok. Ela é chave primária? Ela foi escolhida. A gente disse que ela foi escolhida, então ela é chave primária. Aí ela só não vai ser a chave alternativa, né? Porque ela foi a primária. A alternativa é aquela que não foi escolhida, que nesse caso aqui vai ser o CPF, se a gente escolheu matrícula. Se a gente escolheu matrícula. Perfeito? Bacana? Show de bola? Aí eu quero ressaltar isso aqui para vocês, pessoal. É muito fácil confundir nesse calhamaço de conceito de chave, confundir a propriedade fundamental das chaves. Então preste atenção, pessoal. Preste atenção. Todos esses conceitos de chave que eu apresentei para vocês, super chave, chave candidata, chave primária, chave alternativa, chave única, todos eles possuem uma característica em comum. Todos eles possuem uma característica em comum. Que é qual? É a de permissão da identificação dos registros. Da identificação da tupla. Então, olha só a afirmação. Uma, tracinho, é um atributo ou conjunto de atributos que permite identificar uma tupla. Com o que você preenche aí? O que você preenche? Será que é com superchave, com candidata, com primária? Pessoal, essa afirmação pode ser preenchida com qualquer uma das chaves que a gente viu até então. Com qualquer uma. Qualquer uma. Professor, quer dizer que se na questão vier superchave aqui, tá certo? Tá certo. Professor, se vier chave, tá certo? Tá certo. Se vier chave primária, tá certo? Tá certo. Se vier chave candidata, certo. Chave secundária, certo. Única, certo. Alternativa, certo. Certo. Porque todas elas preservam a característica de identificação de uma tupla. Todas. Qual que é a diferença? Aí a diferença é a outra característica dela. Se ela foi escolhida ou não, se ela é uma alternativa dentre as outras ou não, se ela tem uma propriedade de remoção de atributos ou não, se ela permite remover atributos ou não. Então, a segunda característica é o que difere elas. A primeira é para todas, exceto para quem? Para a chave estrangeira, que a gente vai ver. Exceto para a chave estrangeira, tá? Então, olha só. Superchave, chave primária, chave candidata, chave secundária, alternativa ou única, né? Essas são as nomenclaturas que nós temos então, ó. Superchave é uma coisa,
Chave, candidata é uma coisa, primária ou principal são sinônimos, secundária, alternativa ou única são sinônimos também, e estrangeira ou externa são sinônimos. Essa é a organização. Beleza? Vamos fechar então esse entendimento com um exemplo. Eu sei que eu já dei vários exemplos aqui, né? Mas olha lá pessoal. O atributo matrícula, ele é suficiente, né, para distinguir uma tupla da outra. Ou seja, se eu sei qual é a matrícula, eu sei quem é o funcionário. Eu sei quem é o cliente, que seja funcionário aqui no caso, né, que tem salário. Então ela é suficiente. Então ela pode ser uma superchave? Sim, superchave. Só que a gente tem outra possibilidade que é o CPF. Então eu tenho o quê? Duas chaves aqui. Essas chaves são chamadas chaves candidatas. Se eu escolhi matrícula, ela vai ser minha primária. Se eu escolhi ela vai ser minha primária, então o CPF vai ser o quê? Secundária, alternativa ou única. Secundária, alternativa ou única. Professor, e se eu pegar CPF e nome, isso é uma chave? Se eu pegar CPF e nome, isso é uma chave? Não, não é uma chave. Por quê? Porque nesses dois atributos eu posso remover o nome, e continuar com a característica de identificação. Professor, mas CPF e nome, através de CPF e nome, eu não consigo diferenciar um registro? Consegue, mas para ser chave não basta essa característica. Não basta identificar. Tem que identificar e tem que ser mínima. Não pode ter atributos sobrando. Não pode ter atributos em excesso. Ok? Bacana? Tranquilo? Show! Fechamos o entendimento das chaves. Professor, o designer vai ter a possibilidade de escolher uma chave, né? Vai ter uma possibilidade de escolher uma chave. Em que ele pode se basear para escolher essa chave, visto que ele tem várias alternativas? Pessoal, temos algumas diretrizes para a escolha de chave. Temos algumas diretrizes. Normalmente, o que é que a gente opta? Por escolher aquela chave que tem um único atributo ou um pequeno número. Então, suponha que eu tenho duas candidatas. Uma candidata que é uma chave simples, ou seja, é formada por um único atributo, e outra candidata que é uma chave dupla, chave composta por dois atributos. Então, opta por escolher a que tem um único atributo. Porque na hora de fazer relacionamento, na hora de organizar os dados, as coisas tudo, de fazer pesquisa, é mais rápido, é melhor, é mais eficiente. A chave primária deve ser escolhida de forma que seus valores nunca sejam ou raramente mudados, né? Por exemplo, RG pode ser mudado. Então, RG poderia ser uma chave? Poderia. Só que se você tem RG e CPF, por exemplo, o CPF, né, não muda. Então, escolha o CPF. Escolha o CPF, tá? Os atributos das tuplas da chave devem possuir valores válidos, ou seja, não devem permitir valor nulo. Não devem permitir valor nulo. Pessoal, isso aqui é uma das restrições importantes de integridade do banco de dados. Que é o quê? É a restrição de integridade de entidade. Então, a chave não pode ser nula. A chave não pode ser nula, porque se ela serve para identificar uma linha, se ela for nula, como é que eu vou identificar? Se eu não tiver valor ali, como é que eu vou identificar? Então, os atributos de uma chave não podem ser nulos. Não podem ser nulos. Perfeito? Então, o designer vai escolher com base nisso daqui, tá? Você está preocupado em escolher a chave? Não, você não está preocupado. Mas pode ser que em alguma questão te pergunte se tiver um atributo ou outro, qual que é o ideal para escolher, tá? Ainda em relação a isso, pessoal, tem um detalhe aqui que é o seguinte, ó. Nós podemos ter a chave natural ou a chave artificial. O que é isso, professor? Chave natural e chave artificial. A chave natural é aquela que já existe na vida real, digamos assim. Já existe naquela entidade. Então, se eu tenho um funcionário, ele já tem um CPF. Então, é naturalmente daquele negócio, naturalmente da entidade pessoa, ela tem um CPF. Então, isso é uma chave natural. Agora, quando eu crio um campo, quando eu crio uma coluna para identificação, eu crio uma chave artificial. Então, nesse nosso modelo aqui, ó, a gente pode dizer que CPF é uma chave natural e matrícula é uma chave artificial. Porque eu criei para aquele modelo. Ou eu poderia ter aqui um ID funcionário, um identificador de funcionário. Seria uma chave artificial. Professor, qual que é a vantagem de usar uma ou outra? Aí vai depender do design escolher. Por exemplo, se ele usa uma chave artificial, qual que é a vantagem disso? Ele controla a geração dessas chaves.
Não é controlado pela Receita Federal, por outros entes de fora. Não. Controla-se por dentro, a própria, né? A própria gestão do banco de dados, a própria entidade, a organização que controla isso. Então ela tem uma garantia de que não vai ter repetição ali, etc e tal. Se eu deixo isso a cargo de terceiro, pode ser que tenha um risco de erro e ter coisa duplicada ali. Mas essa decisão, ela varia conforme a necessidade do modelo. Pode ser o CPF também? Pode. Só quero dizer que pode ser a natural e pode ser artificial. Essa escolha do banco de dados. A vantagem da artificial é essa, que o controle dessa chave, o controle desses números, né, desses identificadores, é da própria empresa que gerencia o banco de dados. A chave natural não é de controle dela. A chave natural não é de controle dela. É de uma entidade externa. Beleza. E aí, chegamos na tão famosa aí chave estrangeira. Professor, a chave estrangeira é porque ela é de outro país, é? Não é porque ela é de outro país, pessoal. A chave estrangeira, ou também chamada chave externa, a nossa foreign key, é a chave que, diferentemente das outras, as outras chaves servem para identificar uma linha, para identificar uma tupla. A chave estrangeira não. A chave estrangeira serve para fazer associação entre tabelas, ligação lógica entre tabelas. Então as tabelas vão ser associadas com base na chave estrangeira. A chave estrangeira de uma tabela vai apontar, vai fazer associação com outra tabela. Então ela é o quê? Ela é um atributo ou conjunto, lembrando que sempre pode ser mais de um atributo, né, pessoal? Pode ser uma chave composta, que se ligam logicamente à chave primária ou candidata de outra. Preste atenção. Chave primária ou candidata de outra. Por quê? Porque lembra que a primária é só uma escolha dentre as outras? Então a estrangeira pode apontar para o outro. Por exemplo, se eu escolhi matrícula e eu tinha o CPF, eu posso ter uma chave estrangeira que aponta para o CPF, mas eu escolhi matrícula. Mas pode apontar para o CPF. É o ideal? Não. O ideal é sempre que aponte para a primária. Mas pode apontar para a candidata? Pode, porque foi simples escolha. Foi simples escolha. Então é através da chave estrangeira ou chave externa que nós temos essa associação. Essa associação. Certo? Olha só. Nós temos aqui a tabelinha produto, ID, e nós temos aqui, ó, o estoque. Aí lá no estoque eu tenho o ID do produto. Esse ID do produto, pessoal, é um atributo que é chave estrangeira. Ele serve para quê? Ele serve para associar a esse produto. Aqui no estoque, eu não vou detalhar todas as características do produto. Eu não vou dizer qual é a descrição do produto, tamanho, unidade, medida, nada. Eu vou dizer quem? Só qual é a chave dele. Ah, é o produto 1, 2, 3. Beleza. Quando eu vier para o estoque, eu já sei que é 1, 2, 3. Aí como é que eu vejo as informações dele? Eu posso associar essas tabelas. Eu posso juntar as informações delas. Com base em quem? Nessa chave estrangeira. Então a chave estrangeira é um atributo ou conjunto de atributos que se associa com outra tabela ou com a mesma tabela. Com a mesma tabela, porque eu posso ter um autorrelacionamento. Eu posso ter um autorrelacionamento. Por exemplo, casamento. Uma pessoa casa com outra pessoa. Então tem lá a pessoa, aí tem o CPF dela, o nome e tem o cônjuge. Aí no cônjuge vai ter o CPF do cônjuge dele, que é outra pessoa. Ou seja, tem o autorrelacionamento ali. Beleza? Detalhe. A gente falou que as chaves, né, que a gente viu até então, superchave, chave primária, candidata, alternativa, etc., elas não podem ser nulas, porque elas servem para a identificação de cada um dos registros. A estrangeira pode ser nula, pessoal. A estrangeira pode ser nula, porque eu posso não ter a associação com aquele relacionamento ali, naquele relacionamento. Por exemplo, no exemplo que eu dei de casamento, alguém pode não ser casado, então eu não vou preencher nada naquele cônjuge. Vou deixar nulo o atributo cônjuge da chave estrangeira. Beleza? Então isso é o que nós temos aí da chave estrangeira. Exemplo, eu tenho lá, ó, código, nome do departamento, quantidade de servidores, a matrícula do chefe. A tabelinha aqui, ó, do departamento. Aí essa tabela aqui de departamento, ela tem a matrícula do chefe. Esse campo é a nossa foreign key, a nossa chave estrangeira ou chave externa. Por quê? Porque ela aponta lá para a tabela funcionário. As informações desse chefe, desse funcionário, vão estar em outra tabela.
Poderia estar na mesma tabela? Nesse caso, não, né? Nesse caso, não. Mas aqui vai apontar para outra tabela. Então, ela faz a associação entre as tabelas. Se eu quiser saber informações daquele chefe, eu vou ter que consultar na outra tabela. Naquela tabela. Beleza? Então, a chave estrangeira serve para isso. Serve para isso. Pessoal, preste atenção nisso daqui agora. A chave estrangeira, ela é responsável por fazer, garantir a restrição de integridade referencial. A restrição de integridade referencial. O que é isso, professor? O que é isso? Olha só, a chave estrangeira, ela tem que ter consistência nessa associação. Ela não pode ter uma associação inválida, uma associação sem sentido. Então, o que seria a restrição de integridade referencial? Olha, uma tupla em uma relação que referencia outra, ou seja, aquela tupla que possui a chave estrangeira, aquela chave estrangeira tem que se referir a uma tupla que existe. Como assim, professor? Se eu coloquei aqui, ó, a matrícula do chefe 134512, é porque esse cidadão ou essa cidadã aqui tem que existir na tabela funcionário. Eu não posso colocar um número aqui, um valor, que não exista na minha chave primária. Então, suponha que você está na tabela funcionário, aí você preencheu com um valor aqui e não tem ninguém com aquela matrícula. Aí você está ferindo a restrição de integridade referencial. Restrição de integridade referencial. Não pode, não pode. Se existe o valor aqui, ele tem que apontar para um valor existente. Ele tem que associar a um valor existente. Beleza? Show! Professor, mas você não me disse que ele poderia ser nulo? Pode, pode. Então, olha só, eu poderia ter aqui um departamento com isso aqui nulo. Eu poderia ter um departamento com isso aqui nulo. Que é o quê? Sei lá, o departamento aqui de financeiro. Tá sem chefe por enquanto. O cara foi demitido, tá sem chefe. Pode ser nulo? Pode. Ser nulo não existe obrigação de ser preenchido, não. Pode ser nulo. Agora, se for preenchido, tem que ser preenchido com o valor que existe na tabela relacionada. Tem que existir, tá? Aquilo que eu falei, tabela pessoa, né? Tem lá o CPF, o nome. Vamos fazer maior aqui, ó. Tabela tem o CPF, o nome e o CPF do cônjuge. Você é obrigado a ser casado? A ter um cônjuge? Não, não é obrigado a ter um cônjuge. Então aqui pode estar nulo. Agora, se você é casado, tem um cônjuge, e aí tem um CPF aqui, esse CPF tem que ser de uma pessoa existente. Esse CPF tem que ser de uma pessoa existente. Então isso é a restrição de integridade referencial. Se o valor está preenchido, embora não seja obrigatório esse preenchimento, se ele estiver preenchido, significa que ele tem que fazer referência a uma tupla existente, a um valor existente na tabela referenciada. Clara a restrição de integridade referencial? Bacana! Para fechar a discussão de chaves, eu quero chamar a atenção para vocês para um ponto aqui, pessoal, da matéria, que é um ponto polêmico, um ponto de dúvida. Como assim? Falei para vocês que a chave estrangeira, ela referencia uma chave primária, aí eu coloquei lá, ou candidata. Mas eu vou perguntar de novo, a chave estrangeira de uma tabela deve referenciar a chave primária ou qualquer chave candidata de outra tabela? Pessoal, como eu falei para vocês, se a chave primária é uma escolha dentre as candidatas, então, em tese, a estrangeira pode se referir a qualquer uma das candidatas. Isso é a resposta padrão. Qualquer candidata. Só que nós temos uma polêmica aí em relação a isso. Olha só as questões aqui que a gente tem para discutir para ver essa polêmica. Primeira, CESP 2008 STF. Chaves estrangeiras podem ser definidas como sendo um conjunto de atributos pertencentes a um esquema de relação que constitui chaves primárias ou candidatas em outros esquemas independentes.
Perfeito, é relacionamento com o quê? Com chave candidata. Então veja que ele expandiu o conceito, ele colocou o conceito completo. Eu posso me referir à chave primária ou candidata. Primária ou candidata. Tranquilo, esse é o padrão. Agora olha só essas duas de baixo aqui. Em um banco de dados relacional, a chave estrangeira que existe em uma tabela deve ser chave primária de outra tabela. Professor, então era para estar errada essa questão, né? Tá certa. Veja que ele falou apenas da chave primária. Apenas da chave primária. Mas está correta. Agora, na terceira questão, nós temos uma chave estrangeira é um atributo ou uma combinação de atributos de uma relação cujos valores são necessários para equivaler somente à chave primária de outra relação. Aí ele deu como errado. Professor, meu Deus, professor, agora confundiu. Porque para mim a segunda e a terceira estão iguais. Não, pessoal, tem uma sutil diferença. Na segunda, ele disse o seguinte: a tabela deve, a chave estrangeira deve ser chave primária de outra. Beleza, deve ser chave primária de outra. Beleza, ele não citou a candidata. Ok. Agora que ele disse, para equivaler somente à chave primária de outra relação. Então veja que aqui ele quer te cobrar se você sabe que pode ser a candidata. Por isso que ele dá como errado. Professor, e aí, na hora da prova, o que é que eu faço? Eu tenho um posicionamento aqui pra gente. Pode ser que a banca, né, modifique o pensamento e mude o entendimento. Mas a gente tem que partir de algum lugar. A gente tem que partir de alguma sistemática. E com base na análise das questões, o que a gente tem de posicionamento é isso. Se a questão afirmar o item, né? Questão ou item afirmar que a chave estrangeira pode referenciar a chave candidata, você aceita como correto, porque ela está saindo do pressuposto geral. Não tem dúvida em relação a isso. Pode candidata? Pode. Se a questão afirmar que a chave estrangeira deve referenciar a chave primária ou deve fazer parte da chave primária, aceite como correto. Agora, se a questão for mais incisiva, mais explícita e afirmar que a chave estrangeira referencia somente a chave primária, ou indicar que não pode referenciar, né, ir além, não pode referenciar a chave candidata, aí você vai marcar como errado. Então esse é o posicionamento que a gente tem. Tem uma dificuldadezinha na hora de resolver a prova de saber, mas esse é o roteirinho, tá? Beleza, pessoal? Para fechar, para resumir os conceitos de chave que a gente viu até então, eu trago aí o esquema matador. Eu trago aí o nosso resumo das chaves. Vou até colocar maior na tela. Olha lá. Nós temos a superchave, que é o conjunto de um ou mais atributos, né, que vão permitir identificar de forma exclusiva uma tupla, só tem essa característica base, né? Se essa superchave for mínima, ou seja, se agora eu não posso mais remover nenhum atributo, ela é considerada uma chave. Só que em uma tabela eu posso ter várias chaves. Eu chamo cada uma delas de candidata, chave candidata. Quando eu escolho uma dessas chaves para ser o meio principal de identificação, eu vou ter o que a gente chama de chave primária ou principal. E aí aquela chave estrangeira, aquela chave que serve para fazer a associação entre tabelas é a chave estrangeira. Lembrando, todas essas aqui, ó, têm a propriedade, possuem a propriedade de distinção da tupla. Essa daqui não. O objetivo da estrangeira é fazer a associação entre tabelas. Não é identificar uma linha. E aí o que não for candidata, né, é a alternativa secundária ou chamada chave única. Bacana? Então, pessoal, vejam só que nós discutimos aí bem, né, abordamos praticamente tudo, né, explodimos aí a discussão sobre as chaves das tabelas no modelo relacional.